Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula. Lembrando que a nossa semana está acabando. Hoje é sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020. Isso mesmo. Estamos chegando ao final da primeira semana do mês de setembro. E com ela nós tivemos muitas aulas legais. Tivemos aula com a tia Kelly, com a tia Sandra e também comigo, com a tia Lucilene. Então hoje nós vamos ter uma aula sobre um assunto diferente do que nós vimos durante a semana, que está aqui, ó, no quadro para vocês observarem. Nós vamos falar sobre os órgãos do sentido. Isso mesmo. No nosso corpo nós temos algumas partes que são chamadas de órgãos dos sentidos. E aqui eu coloquei para vocês olharem quais são eles. São 5. Veja só. Primeiro aqui da imagem é o olho. O nosso olho, né, os nossos olhos são chamados de órgãos do sentido. E a principal função deles é fazer o quê? Fazer com que a gente enxergue as coisas, fazer com que a gente veja. O segundo, que está aqui, é o nosso ouvido, ou os nossos ouvidos, porque são 2. A principal função desses órgãos é fazer com que a gente escute, isso mesmo, fazer com que a gente escute o que os outros estão falando, música, não é isso? O terceiro, ó, é o nosso nariz, isso mesmo. O nosso nariz, ele é responsável por fazer a gente sentir o quê? O cheiro, isso mesmo. Ou até o fedor, né, de algumas coisas. O quarto se chama boca. É a nossa boca que nos faz sentir o gosto das coisas, as coisas que a gente come, os nossos alimentos. E o quinto é esse aqui, ó. Ele está na nossa mão. Através das nossas mãos nós podemos tocar nas coisas, como por exemplo a Sky, que está aqui hoje participando da nossa aula. Através da minha mão eu posso tocá-la, eu posso sentir o pelo dela, se é macio ou se é áspero. Eu posso pegar alimentos ou outros objetos e de repente eu posso até estar com os olhos fechados e eu posso saber o que é que eu estou pegando com as minhas mãos. Isso mesmo. Só que esses 5 órgãos, eles são chamados por outras palavras. Não é olho, não é ouvido, não é nariz, não é boca e não é mão. Como é que a gente chama esses órgãos do sentido? Vamos lá. Os olhos a gente chama de visão. O ouvido a gente chama de audição. O nariz a gente chama de olfato. A boca a gente chama de paladar. E a mão a gente chama de tato. Isso mesmo, tato. Então, como são 5, eu coloquei alguns objetos aqui para vocês me dizerem a qual cada objeto desse aqui se refere. O primeiro eu tenho aqui, ó, o que é isso aqui? Bolo, isso mesmo. A Sky tá doida para comer esse bolo, mas ela não vai. Esse bolo, qual é desses 5 órgãos do sentido que eu uso para comer e para sentir o gosto do bolo? É o nariz, é o ouvido, é a mão, os olhos ou a boca? Isso mesmo, a boca. Eu sinto o gosto do bolo através do meu paladar. Isso mesmo. O segundo é esse perfume. Esse perfume
eu estou curiosa. Eu gostaria de saber o cheiro dele, se ele é cheiroso. Qual o órgão do sentido que eu vou usar para saber se ele é cheiroso? Isso, muito bem, o meu nariz. Então, ó, através do nariz, né, eu posso sentir o perfume, o cheiro das coisas. O terceiro elemento é esse aqui, que se chama fone de ouvido. Ó, o próprio nome já está dizendo. Qual é o órgão que eu vou utilizar para poder escutar o som que sai desse fone? O ouvido, isso mesmo. O ouvido, que vai me permitir ouvir o som que sai daqui desse fone. Depois nós temos esse quarto elemento, que é uma pelúcia. E com as minhas mãos eu posso tocá-la, ó, com o tato, através das minhas mãos. E eu posso dizer se ele é macio ou se ele é áspero, isso mesmo. E por último, nós temos o nosso livro. O livro que vocês gostam e que vocês fazem as atividades em casa. Olha só, para eu ver todas essas figuras que tem aqui, para eu ler as palavras que estão aqui no enunciado do livro, eu preciso utilizar qual desses 5 órgãos do sentido? O olho, o ouvido, o nariz, a boca ou a mão? Isso mesmo, o olho, os olhos. Eles são responsáveis pela nossa visão. São eles que nos permitem enxergar tudo que existe no universo, tá bom? Então, esses são os 5 sentidos do corpo humano. Os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca e as mãos. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido para logo em seguida colocar em prática a atividade, que por sinal está aqui na página 172. E também a segunda atividade de hoje, que está na página 164. Também vai falar sobre macio e áspero. Olha só, cole abaixo um pedaço de lixa e um chumaço de algodão. Comente com seus colegas qual desses materiais é áspero e qual é macio. Então, qual será macio? O algodão ou a lixa? E qual será áspero? Então, vocês vão resolver em casa com a ajuda de um adulto. E essa outra tarefinha anterior, da página 172, diz assim: observe a cena. Na brincadeira de cabra cega, a criança tem de pegar alguém e descobrir quem é, apenas utilizando as mãos, o tato. Marque com o X o sentido que está sendo usado na brincadeira. Então, quando essas crianças estão brincando, utilizando as mãos, ela utiliza a visão, o paladar ou o tato? Conversem com um adulto e entrem em um consenso para poder resolver essas 2 tarefinhas. Em seguida, coloquem o nome completo de vocês aqui embaixo. Tirem a foto e mande para o nosso grupo, tá bom? Bom final de semana para todos vocês. Divirtam-se, cuidem-se, que na próxima semana a gente volta, tá bom? Tchau, um abraço!